Boa tarde, nossos amigos que nos ouvem, nos assistem. Hoje, o programa das reformas estruturantes, e trago para os senhores um grande prazer. Eu vou primeiro falar um breve currículo dessa pessoa que eu admiro demais, uma pessoa brilhante, um grande amigo da família, meu grande amigo, professor emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifel, UniFMU, do CIE, do Estado de São Paulo, das escolas do Comando de Estado-Maior do Exército, ECM, Superior de Guerra, ESG, e da Magistratura do Tribunal Regional Federal, Primeira Região. Professor honorário das Universidades Austral, da Argentina, San Martín de Porres, do Peru, e Vasily Golds, da Romênia. Doutor honoris causa nas universidades de Craiova, Romênia, e das PUCs Paraná e do Rio Grande do Sul. E catedrático da Universidade do Minho, Portugal. Presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio, São Paulo, fundador e presidente honorário do Centro de Extensão Universitária do Instituto Internacional das Ciências Sociais e ex-presidente da Academia Paulista de Letras e do Instituto de Advogados de São Paulo. Estou falando do doutor Ives Gandra da Silva Martins, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que, além do seu lado profissional, que todos admiram, o respeito que eu tenho pelo seu lado humano, pela sua fala, pelas palavras de conforto que ele sempre trouxe ao longo de sua vida a todos nós que assistimos sempre com muita atenção tudo aquilo que o doutor Ives fala. Doutor Ives, muito obrigado, agradeço imensamente você estar conosco no nosso programa. Hoje, para tratar um pouquinho dessa reforma tributária como um todo, e vamos abrir a palavra para o senhor já, para o senhor falar suas palavras iniciais, depois a gente faz umas perguntinhas a respeito do que está acontecendo no Brasil, né, com relação a essas pretensas reformas que estão por aí. Para o Sérgio, é uma grande alegria estar com um amigo, que é não só com seu pai, como com seu tio, eram queridíssimos amigos, e desde a década de 50, você pode imaginar quanto tempo as nossas famílias estão ligadas. E é sempre um prazer quando estou para discutir com um amigo e examinarmos aí os rumos, os caminhos tributários do Brasil, não é? E a reforma tributária, como proposta pelo governo, aquela que é mais atual, nós fizemos até um simpósio com a Academia Internacional de Direito de Economia no Conselho Superior de Direito da FEComércio. E é interessante, com tributaristas como Gerardo Maciel, Josh Arada, Humberto Ávila, a unanimidade rejeitaram o projeto. Trouxe o Sabino, um deputado, para fazer uma exposição para o nosso conselho no mês anterior ao simpósio. Ele foi muito hábil, muito simpático, até procurando já me cooptar de início, disse que tinha estudado sempre desde a faculdade nos meus livros e que se o projeto dele não tivesse bom, a culpa era minha, porque eu tinha ensinado mal a ele. E com essa introdução simpática e tal, mas é evidente que eu fiz críticas delicadas, evidentemente, porque ele também é muito fidalgo na maneira de se expor, mas mostrando que o problema não é um problema de mudar o número e reduzir de 15 de 10 para 6,5, de 15 para 12,5, mas é um problema de estruturalmente o projeto é ruim. Eu começo por dois pontos que me parecem fundamentais. O primeiro ponto é a tese da distribuição de lucros. Hoje, a média da OCDE é de 21,5%. Eu não estou falando da média de um instituto que une 3 ou 4 países africanos. Eu estou falando da OCDE. E por que a média é pequena de tributação sobre as pessoas jurídicas? É pequena porque a distribuição dos lucros é tributada. Quando no Brasil se adotou o critério de tributar, nós fomos considerando o regime jurídico das duas incidências, imposto de renda, mais contribuição social sobre lucros, a 34% no lucro real. O que vale dizer, nós estamos muito acima da média e, por essa razão, tributava tudo na pessoa jurídica
e não se tributava na distribuição. Quando o governo fez isso, fez com um ato de inteligência. Por quê? Se eu tributo tudo na pessoa jurídica, eu vou receber antes, partilhando uma parte na pessoa jurídica e uma parte na distribuição. E vou distribuir sempre, porque qualquer que seja o lucro, eu tributarei, enquanto que na distribuição de lucros, eu só tributo se houver distribuição, e se não houver distribuição. Então, o governo antecipou com os dois regimes jurídicos idênticos, mas de uma única incidência, que era a tributação, a SSR, sobre as empresas de 34%, liberando, também simplificando a vida, não só dos contribuintes, como da própria Receita. Por outro lado, o lucro presumido foi colocado como uma solução de trazer para a formalidade as empresas que estavam na informalidade. E se nós analisarmos o lucro presumido, eles começaram com um teto menor, hoje estamos com um teto de 78 milhões para o lucro presumido. O que vale dizer, mais de 90% de todas as empresas brasileiras estão no lucro presumido, o que facilita que, quando o contribuinte opta pela tributação sobre a receita, aplicando-se um percentual sobre essa receita, é a receita que vai ser fiscalizada e não a necessidade de pôr essa não é válida, aquela não, isso pode ser abatido, aquilo não, porque é a receita adulta que representa o fato gerador do tributo. Nós vamos ter o presumido com 4.800.000, em que não há tributação nas distribuições. O resto, nós vamos entrar num processo em que elas serão tributadas e haverá tributação na distribuição. Por exemplo, profissionais liberais estão em torno de 18%, se pegar 18% menos 100, dá 82. 20% sobre 82, eu tenho 16,4. Mais os 18% eu vou, porque na prática a redução. Então, quando se diz, não, nós estamos dando para quem ganha até 200 mil, 20 mil reais por mês, ou 200 mil, basta ter uma sociedade com 3, 4 ou 5 sócios, o faturamento de 200 mil é atingido. Então, é uma falsa impressão de que nós estamos tendo uma redução, como eles apresentam nos dados. Não, as empresas vão ter isso e tal, porque eles estão analisando, de rigor, análise como se fosse lucro real e não propriamente o próprio lucro presumido que vai ter a tributação incidente, porque no lucro presumido não há mais aquela colocação que nós teremos ou tínhamos até agora, entende? De liberdade de um lado, um percentual, que não, nós não atingimos, mantém-se o percentual, se aplica, mas na prática, vou ter que acrescentar na distribuição os 20% sobre a distribuição, que é a parte que vai ser incidente sobre empresas com lucro presumido e empresas de lucro real, menos aquelas que faturam até 4.800.000. Não 78 milhões, 4.800.000. Então, isso pode provocar a volta no lucro presumido de muitas empresas para a informalidade, ou então a multiplicação de operações, essa multiplicação sendo feita no sentido, eu tenho um escritório de advocacia com 10 advogados, cada um monta um escritório e faz parcerias. Então, o contrato, todos estão trabalhando juntos, mas na prática, o que vai dizer? Para complicar a vida em vez de facilitar. Vamos pegar o outro aspecto dos juros presumidos, do não possibilidade da dedução do juros sobre capital próprio. Se eu posso deduzir os juros em relação aos bancos ou aos empréstimos que eu faço, por que não posso deduzir os juros de capital próprio? Como se, na verdade, todas as empresas do Brasil tivessem um dono só. Eu tenho uma empresa com 4 ou 5 acionistas, cada um com patrimônios diferentes, uns podendo pôr capital, outros não podendo pôr capital. A solução dos juros
de emprestar, porque é a forma de não tirar, por exemplo, redução de capitais desse ou daquele sócio que não está na condição. Não há empresas unitárias, empresas individuais mais. Essa ideia de que o juro de capital próprio é de um dono só e que ele, em vez de ele, pode investir, hoje as composições de capitais das empresas limitadas é algo, enfim, em que os participantes, as partilhas, os mais ricos, os menos abastados, etc., a razão pela qual, tendo o capital inicial, o financiamento, em vez de pegar mais caro nos bancos, pega-se dos próprios acionistas, dos próprios cotistas, que facilitariam. Vem o governo e diz, não, agora vocês têm que pagar obrigatoriamente juros mais elevados para poder deduzir. O que vale dizer, para poder deduzir o imposto de renda, eu vou pagar mais no mercado financeiro do que vou pagar, entende, se fosse o juros de capital próprio. E, por outro lado, dizer, não, mas com isso nós vamos obrigar a exporem o capital. Não é o que acontece. Porque se eu tenho uma variação de patrimônio dos sócios em cada empresa que se constitui e que não tem um dono só, é evidente que não é fácil dizer você vai ter que pôr, porque se eu não posso acompanhar, então isso impede, né, então tem que se pegar o dinheiro no banco. Essa não dedutibilidade, quando na verdade é o mesmo dinheiro, pode levar às chamadas operações triangulares. Para poder bater, eu empresto para o banco empresta para a minha empresa. Eu faço uma operação triangular. Olha, só dificulta, é um absurdo. Né? Tudo isso é para aumentar o custo do que é. Então, os algoritmos que eles apresentam, os dados que eles apresentam, por exemplo, quando falo, pegamos as empresas até R$ 20.000, as empresas até R$ 200.000 por ano, por mês, que dá 4.800.000, nós temos que verificar como hoje estão com as empresas de lucro presumido até 78 milhões. Então, me parece que, a essa altura, apesar do deputado Lira, apesar do Sabino ter melhorado, reduzido, inclusive, fazendo com que não se aumente a tributação para 43,5%, porque, evidentemente, nós temos os 15%. E quando se fala, não, imposto de 15% aí para 12,5%, para 10%, é bobagem, porque, na verdade, é adicional de 10%. O adicional de 10% é imposto também. Que não foi corrigido, né? Que não foi corrigido, né? O que vale dizer, nós não estamos com os 15, 12,5, 10. Nós estamos com 25, 22. Isso. É isso. É isso mesmo. Agora, quando ele reduz para 6,5, ele está reduzindo para 16,5%. O que vale dizer, acrescentando mais a distribuição de 20%, eu de novo... 39, né? Eu tenho a sensação que a arquitetura dessa reforma foi muito ruim. Eu quero incentivar, eu não tenho que complicar. O lucro presumido simplificou a vida das empresas. Eles estão complicando porque levando muitas empresas a terem que trabalhar com lucro real. Eu quero simplificar e estimular o juros sobre capital próprio era uma forma de investimento indireto para as empresas que isso abalasse a composição de capital, os acionistas com mais ou menos recursos, cotistas com mais ou menos recursos, que agora vai se complicar, vai se encarecer o processo. Então, quando o governo fala em dados globais, vamos ter uma redução dessa, não se vê essa redução. E a estrutura, digamos, desarmar praticamente o lucro presumido, tributando a distribuição, que era o grande benefício daqueles que preferiam dar sobre a receita bruta, evidentemente, é um dos maiores desserviços que nós podemos ter à estrutura tributária do Brasil. Porque aquilo que foi... Se você se lembra, o Sérgio, quando o Everardo fez a reforma do lucro presumido, ele fez 2 pontos que a minha reforma tributária é de simplificação. Então, eu vou tirar 2 pontos que atrapalham as empresas. A correção monetária de balanço, lembra que dava, entende, enorme. Eu elimino
correção monetária de balanço e cria o lucro presumido para levar para a formalidade a maior parte das empresas. Então, ele já tinha feito uma reforma tributária que nós teríamos que melhorar esse sistema, e não como foi apresentado, vindo da Receita. E o próprio governo, a essa altura, está vivendo, entende, sentindo, o próprio Guedes acha que a forma como o Sabino reduziu os percentuais já não interessa tanto a ele, já se fala em abandonar. Por outro lado, entende, o governo concorda em vícios extras, em emendas para o deputado, e apresenta o projeto de calote dos precatórios, dizendo que Impressionante. que é outra coisa que finaliza pessimamente para as empresas. Um imposto de renda que todos estão criticando e, ao mesmo tempo, para os investidores estrangeiros, que o governo brasileiro não é confiável, porque aquilo que tem que pagar de rigor, ele vai agora exigir, usando o princípio do príncipe, a vontade do príncipe, vai levar para 10 anos. Por exemplo, existem muitos fundos que compram direitos creditórios de precatórios, e que são fundos, muitas vezes, estrangeiros, de dinheiro que vão pondo aqui, ver os precatórios, a possibilidade de receber. Todos esses vão praticamente ter um prejuízo monumental, porque acreditaram no governo brasileiro. Então, finalizações de uma reforma ruim e de um calote nos precatórios, no momento em que a economia está fragilizada, em que a inflação recomeça, em que o Banco Central diz que nós estamos passando um período de dominação fiscal, vale dizer, se você analisar o que é a dominação fiscal. Dominação fiscal é quando o Banco Central, com política monetária, não consegue controlar a inflação, porque a inflação é decorrente de um problema fiscal, um problema de desordem orçamentária. Chama-se dominação fiscal esse fenômeno. Ora, cada vez que no mundo ocorreu a dominação fiscal, foi o começo de um caminho para a superinflação ou hiperinflação. Nós tivemos dominação fiscal na Alemanha de 1923, nós tivemos na Alemanha de 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos no Brasil não a hiperinflação, mas a superinflação, em que não havia política do Banco Central capaz de segurar os juros. O presidente do Banco Central já declarou que ele tem receio e que o problema deixou de ser um problema de política monetária, e com a dosagem dos juros se controla a inflação. O problema de dominação fiscal diz, não, mas o Brasil tem reserva de 370 bilhões de reais, de dólares, fora, mas essas reservas são insuficientes para controlar os preços internos. E no momento que os investimentos escasseiam, nós passamos a ter uma economia em que os próprios economistas, semana para semana, aumentam as projeções de inflação para o país, seja para este ano, seja para o ano que vem, significa que os sinalizadores não são bons. E é importante também dizer que também não é momento, Sérgio, de discutirmos as duas PECs, a PEC 45 na Câmara dos Deputados e a PEC 110. Por quê? Porque enquanto a economia não estiver mais sólida, introduzir mudanças conceituais profundas dentro da Constituição, certa e dependendo tudo de regulação infraconstitucional, adopto, por exemplo, o IBS, do Bernardo Api. Temos que regular o que ele fez. Não, mas para garantir eu vou ter o sistema atual convivendo com o sistema antigo. Você já imaginou, se o sistema antigo, todos estão se queixando, ter pelo menos até 10 anos o sistema antigo e mais o sistema atual, um decréscimo de alíquotas no sistema antigo e um aumento de alíquotas no sistema atual do IBS, é que o seguinte, para simplificar, eu vou complicar bem. Vocês vão ter dois sistemas,
por 10 anos, 2 mandatos e meio de um presidente. Então, e a discussão conceitual, lembra-se, para discutirmos o ICMS, nós levamos quase 30 anos para saber o que era operação, o que era circulação, o que era mercadoria, o que era circulação física, o que era circulação econômica, etc. Agora, o que é IBS, o que é Imposto de Bens e Serviços, muda a manutenção do sistema, esse sistema conflitando com o outro. Você já pode imaginar a regulação nacional por legislação infraconstitucional. É algo que, evidentemente, nós podemos estudar no futuro, mas com uma economia mais sólida. Quando a própria economia está indefinida nos seus caminhos, quando nós não sabemos qual é o destino, nós nem sabemos se não vai haver um recrudescimento ou não da pandemia, é evidente que as reformas teriam que ser infraconstitucionais, como o governo federal pretende. Só que os projetos do governo são muito ruins. Teria que ser feito o projeto mais importante, Sérgio, seria na pressão da carga burocrática sobre a carga tributária. É, em grande parte, condicionada pela carga burocrática. O Brasil gasta muito em relação ao custo da administração pública. Só para ter uma noção, a média da OCDE variou entre 9,2% e 9,9% do custo da mão de obra oficial na média dos países que estão vinculados à OCDE. No Brasil, faria entre 13,2% a 13,6% do PIB. Quando você fala em 1% de PIB, você pega um PIB de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, entende? 1%. Então, estou falando de 68%, na prática, um 17%, de um 7% e 1% seriam 17%, 68 bilhões de dólares representam, na verdade, quase 400 bilhões, a diferença a mais entre o custo da mão de obra oficial, 400 milhões de reais, e o custo de obra da OCDE. É evidente que isso pressiona, sem que, durante a pandemia, o Supremo permitisse que houvesse qualquer redução, não só nos subsídios, como em todos os penduricários que existem no pagamento da administração pública dos 3 poderes. Eu li, alguns anos atrás, quanto é que era o custo da previdência da mão de obra não governamental, como a sua e a minha, e da mão de obra governamental. Nós, comuns mortais, nós escravos da gleba, nós aqueles que não temos privilégio, nós tínhamos uma média de R$ 1.500 de previdência, entre as mais altas e as mais baixas. O Poder Executivo, todo o Poder Executivo, que emprega todo mundo, a média era de R$ 8 milhões. Do Ministério Público, de 14. Do Poder Judiciário, de 18. E do Poder Executivo, de 28. Quer dizer, isso é pago por nossos tributos. Se essa carga burocrática não for reduzida, aquilo que eu vinha dizendo desde a Constituinte de 88, que a máquina pública não cabe no PIB brasileiro, que a Federação Brasileira não cabe no PIB, e nós fomos criando municípios, criamos do ano de 88 para agora, de 3.900 municípios a 5.680 ou 668. Quer dizer, cada vez que eu pego o mesmo povo, divido em duas instituições, eu tenho 2 câmaras municipais, 2 prefeitos, 2 estruturas burocráticas para ser sustentadas. E aí, diz o governo, vamos para uma reforma administrativa. Essa, que era a primeira a ser feita, ela não se faz, porque essa vai atingir exatamente o núcleo brasileiro. E o núcleo brasileiro é infenso a reforma. Porque eles vivem lá, eles estão lá, eles é que comandam o país. Eles não vão cortar na própria carne. Então, eu tenho a sensação que nós estamos hoje numa situação em que é
preferível sairmos da crise e pensar numa reforma constitucional mais tranquila, infraconstitucional, mas não aceitando esses projetos, rejeitando esses projetos e trabalhando. Manutenção do lucro presumido, no estilo anterior, acho que é fundamental. Quando diz que muitas vezes no lucro presumido, quem está ganhando muito paga menos, é que a alíquota de 27,5% deveria ter sido reajustado, independente, não é um problema de que nós vamos baixar. Imoralmente, o governo nunca reajustou as alíquotas durante anos, e cada vez que reajusta, o reajuste é inferior à inflação. Quer dizer, eles jogam na injustiça tributária, pretendendo que a reforma venha a funcionar, dizendo o seguinte: olha, como nós sempre prejudicamos todos os trabalhadores, nunca corrigimos, apesar de não controlarmos a inflação, mas éramos beneficiados por não controlar a inflação, porque estávamos mais um núcleo de contribuintes ganhando pouco para pagarem tributação de imposto de renda. Agora nós vamos fazer um benefício. De 1.900 reduzimos para 2.500, aumentamos para 2.500, eles vão ter uma isenção, a correção que nós não fizemos no passado, e com isso vamos complicar a vida daquilo que está dando certo. Então, eu não mexeria na reforma, no lucro presumido, faria, evidentemente, manteria a não tributação do lucro e definiria a alíquota ideal das pessoas jurídicas, que, a meu ver, já é elevado de 34% e que representa uma tributação grande. Agora, reduzir de mesmo empresas, jogando para uma eventual distribuição, dizendo que isso vai prejudicar municípios, etc., porque vão ganhar menos em relação ao percentual, porque, teoricamente, eles vão reduzir. Esta redução eu não estou vendo como eles pretendendo, só por causa da pessoa física aí de 1.900.000 para 2.500, que seria efetivamente onde a redução seria mais palpável. Então, teoricamente, entende? Analisando os algoritmos que eles apresentam, se nós examinarmos o projeto, eu mandei fazer uma conferência dos números, que realmente deduz, por exemplo, hoje, no estado de São Paulo, como é que novo IR dá vantagem para a pessoa jurídica, mas põe os valores das pessoas jurídicas, entende? Então, temos pessoas jurídicas e quem ganha 20 mil, aquelas que são 100 mil, quer dizer, são aqueles valores abaixo que realmente não representam os que realmente estão contribuindo para a Receita. Chegando ao fim dessa exposição, para podermos conversar um pouco, eu não me perdi até fazer perguntas, isso é o que falei, eu entendo que precisaremos ter um projeto melhor. E esse projeto, como está, pode trazer mais complicações do que simplificações. E eu, pessoalmente, com Humberto Ávila, Everardo Maciel, Hamilton Dias de Souza, Quioche Arada, Francisco Rezec, Samantha Flogger, aqueles que discutimos, Fernando Lobo Bessa, esta matéria no nosso Superior Direito, entendemos que o projeto que está, nada obstante a tentativa, aliás, louvável, do relator de reduzir as alíquotas, nós ainda estamos com um projeto muito ruim, e eu preferia que fosse abandonado e que se fizesse um novo estudo, uma nova reforma, também infraconstitucional, mas que simplificasse e não complicasse a vida do contribuinte. Era o que eu tinha a dizer, meu caro, chega a 30 minutos, querido Sérgio, essa nossa live. Doutor Ives, nossa, sua fala é maravilhosa. O senhor não me interrompi nada, porque realmente escutá-lo é muito, muito bom para as nossas reflexões. O senhor falou muito bem em todas as posições, né? Eu lembro bem o Everardo, ele disse o seguinte: lá atrás, em 95, entre outras coisas, né, a gente tinha um problema muito sério, né? Que era a distribuição disfarçada de lucro, e é dificílimo controlar essa situação. E nós pensamos também, de forma genial também, adotamos o critério da tributação
só na empresa, justamente, primeiro, para antecipar a distribuição de dividendos. Quer dizer, se antecipa o imposto de forma brilhante e diminui esse controle, que era um controle muito grande, era burocrático, tinha um custo enorme para a própria Receita Federal, né? E com essa nova lei, eles trazem de volta essa situação. Tem um capítulo apenas só falando da distribuição disfarçada de lucro, né? É uma coisa, não tem o menor sentido esse tipo de situação, né? A gente percebe muita clareza que não faz o menor sentido. Outras questões que o senhor colocou muito bem, né? A questão da tabela de imposto, isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. Primeiro dizer que foi feita, o reajuste, o último foi em 2015. A gente tem que botar um parênteses aí. Na verdade, em 2015, uma pequena correção de 5% de uma inflação de 10%. Essa que é a realidade no governo da Dilma, né? Então, nem naquele ano foi contemplada a inflação daquele período de 2015, né? E está desde 95 defasada a tabela, o que é uma vergonha absoluta, né? O próprio sindicato dos fiscais está dizendo que a variação deveria ser de 110%, ou seja, o valor mínimo, ou seja, de isenção seria na ordem de R$ 5.000. Né? Então, é uma situação, e eles colocam aquilo como se fosse um grande favor que estivesse fazendo para a população brasileira. Né? Então, estamos mudando de 1.900 para 2.500, e um número elevado de pessoas vão ter isenção. Só que tem que ser um número maior, né? Se fosse fazer a justiça efetiva tributária, né? Nesse caso, da correção da tabela. Né? Porque hoje na vida, né, doutor Ives, tudo é corrigido anualmente. Né? Nós temos aí correção das escolas, correção do plano de saúde, correção, enfim, tudo que nós temos de contratos na vida, eles são atualizados monetariamente anualmente. Por que não se corrigir essas tabelas, né? O próprio adicional do imposto de renda também, desde 95, que não é corrigido. Então, evidentemente, a alíquota torna-se de 25% de imediato. Né? Então, são essas situações que a gente fica realmente muito preocupado com a forma e o critério que vem sendo adotado e a forma como se coloca isso na mídia. Né? E outra coisa que o senhor colocou muito bem, é uma realidade, os nossos congressistas, né, a sua grande maioria não tem o menor conhecimento do que é tributo, né? Do que é tributação, porque não é a formação, não é nem culpa deles, né? Porque eles não têm essa formação. Só que aí é muito ruim, e são pessoas que vão voltar lá, o destino do país, o destino das nossas vidas, quer dizer, qual critério? Acordo entre os líderes, quer dizer, que é uma coisa realmente sem pé e nem cabeça. A discussão tinha que ser uma coisa muito mais aberta, na verdade, com quem entende da matéria, né? Eu, por exemplo, eu vi que agora começou lá no próprio Senado, né, aquelas discussões com algumas pessoas que eles convidaram para participar dessas discussões, mas faltam, na minha visão, pessoas como o senhor, como o próprio Everardo, para estar lá, podendo debater com mais clareza os pontos da PEC 110. Né? Então, eu acho que tudo isso realmente faz muita diferença. Eu vejo, não sei como o senhor enxerga isso, muita clareza, que o único caminho que eu vejo para se caminhar, e que talvez tivesse uma consistência maior, era, assim, de simplificar o que já existe. Né? Quer dizer, você trazer para a discussão o que não deu muito certo no ICMS, o que a gente pode mudar e aperfeiçoar no ICMS, por exemplo, no ISS, por exemplo. Né? Talvez, enfim, traçar esse caminho, que é um caminho muito mais factível, que a gente sabe que pode acontecer. Né? Eu tenho falado nas minhas lives que é muito mais fácil você pavimentar uma via pavimentada cheia de buracos, que você enxerga os buracos onde estão, do que você querer fazer de uma estrada de terra totalmente pavimentada, que você não sabe o resultado que terá no final. Né? Não, inclusive, Sérgio, você vê o seguinte, nós temos essa complicação. Em 1978, eu e o Luciano Amaro, convidados pela Universidade de Buenos Aires, escrevemos a revista Buenos Aires, um livro em homenagem a um grande jurista argentino chamado Rafael Bielsa, um artigo sobre a distribuição disfarçada de lucro, que eles queriam conhecer como é que se podia fazer um sistema tão complicado, porque dava problemas a distribuição no passado. Teve uma regulação logo de 62, depois foi alterada,
Quer dizer, nós tínhamos eliminado isso, agora volta-se. Quer dizer, é para dar, é quase como que eu dissesse, é para dar autos de infração para a empresa, é para gerar, digamos, o paraíso, entende? De que agora não são bons contribuintes, são sonegadores, isso. Quer dizer, vamos voltar a um velho tempo, quando estamos simplificando esse tempo e fazer com que cada vez mais a legislação fosse compreensível para que o contribuinte pudesse cumprir. Eu, certa vez, numa palestra, até para agentes fiscais, eu dizia o seguinte: vocês não acham justo que aquele cidadão que tem que pagar tributos entenda a lei pela qual ele seja obrigado, que a clareza seja o mínimo de gentileza que o legislador tem que fazer para o contribuinte? Porque nós entramos num sistema de muita, eu diria, pressão e tristeza. Aliás, brincava até que o sistema é tão injusto no Brasil que me faz lembrar Cristo no Evangelho. Quando perguntaram, é justo pagar tributos? E Cristo diz, é justo. Ele mesmo se revoltou com uma tributação muitíssimo inferior àquela que estava naquela época. Mas mandou Pedro pegar um peixe, tirar um starter e pagar por ele. Aí eu brinquei até com ele. Você vê, a tributação muito menor e Cristo já achava injusto. E para pagar precisou fazer milagres e nós não sabemos fazer milagres para pagar os tributos aqui no Brasil. Quer dizer, na prática, nós estamos vivendo, em vez de simplificar, já que a carga tributária é elevada não para prestar serviços públicos, a nossa carga é elevada para manter estruturas burocráticas. Quando nós pegamos dinheiro emprestado no mercado para manter estruturas burocráticas, para atender deputados, atender os projetos individuais, para uma máquina esclerosada, é que alguma coisa de errado existe. Mas, em vez de simplificar, ainda complicar mais aqueles que são os produtores de tributos, tenho a impressão que essa cruzada de todos os tributaristas com quem eu conversei, todos eles contra essa reforma, poderá levar o governo a fazer infraconstitucional, mas não melhorar, não prejudicar aquilo que está funcionando, não afetar aquilo que até hoje representa em nível de estrutura e de simplificação do sistema uma conquista do nosso sistema tributário. Não? Meu caro... Doutor Ives, olha, eu tenho que agradecer ao senhor. Nossa, está sendo maravilhoso esse bate-papo tão gostoso, com uma pessoa tão sábia como o senhor, que traz boas orientações, boas reflexões para todos nós. Então, eu tenho que lhe agradecer muito o seu tempo para aqui conosco, trazendo nesse espaço para os nossos ouvintes, quem nos assiste, né, os empresários, né, no país todo, essas reflexões muito importantes e que nós concordamos, viu, doutor Ives? Nós concordamos na plenitude em tudo que o senhor comentou. Acho que esse é o caminho, né? O Congresso Nacional, onde os nossos representados lá tenham essa consciência e que votem de forma cautelosa para que a gente possa seguir da melhor maneira possível. Vou dar as últimas palavras, considerações aqui no nosso evento, por favor. As últimas palavras são de agradecimento aí, essa oportunidade de estar mais uma vez junto com você, Sérgio, discutir e relembrar essa amizade de mais de 50 anos das nossas famílias e que realmente... E seu tio e seu pai eram dois especialistas em direito tributário e grandes amigos, não? De uma maneira que foi um prazer muito grande. E tem a sensação de levar esses argumentos que vocês estão apresentando, nós estamos apresentando, tanto ao parlamentares quanto ao próprio governo, para dizer, faça uma reforma, mas de uma reforma simplificadora, sem mexer naquilo que deu certo. O que puder simplificar naquilo que ainda é pesado, ótimo, mas não desestruturar um sistema. E lembrar que é mais fácil o governo cobrar tudo antes do que cobrar uma parte agora, uma parte depois. E pretender manter praticamente a estrutura anterior.
além disso, acrescentando a distribuição, é elevar a carga tributária a um nível muito superior para aqueles que vão receber a distribuição, entende? E que, na verdade, são os que estão interessados em financiar as empresas. A carga tributária final, mostrando empresa mais distribuição, passa a ser das maiores cargas do mundo. E isso é que eles têm que ter a consciência para não acontecer de, em vez de atrair investimentos para o Brasil, afastar investimentos. Muito obrigado por aqui estar e um grande abraço para você, meu caro Sérgio. Obrigado, doutor Ives. Meus amigos, eu sei que vocês estão chateados, mas é assim, quando o programa é bom, é gostoso, ele flui e voa, mas a vida é assim. Muito obrigado e até o próximo programa, até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.